Olá pessoal, chegando aqui com aquela nossa live diária de 30 em 30, né? Então hoje, segunda-feira, é um excelente dia para a gente começar a conversar sobre um tema que eu escolhi para hoje. Foi um tema que eu pensei bastante no final de semana e eu acho que é o tema ideal para a gente começar na segunda-feira, né? Segunda é um dia perfeito para falar de produtividade e organização. Se a gente começa muito bem a segunda-feira, já sabendo se organizar e pensando como é que a gente pode ser mais produtivo, a gente acaba ficando muito melhor. Então hoje eu quero falar com você sobre esse tema. O mundo está cada dia mais acelerado, né? Todos os dias a gente percebe que tá a aceleração do que a gente faz, das coisas que passam pela nossa cabeça, de tudo que acontece no dia a dia, é uma aceleração absurda. E se a gente não cria um método, a gente acaba vivendo no modo sobrevivência, né? Se eu não tenho um método de como fazer as coisas, eu vou indo no método sobrevivência e às vezes entro naquele buraco que a gente fica pisando ali, fazendo barro, que é o buraco da urgência, né? Apagadores de incêndio, a gente passa o tempo todo apagando incêndio. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas lições de um livro muito querido que eu tenho olhado bastante para ele e ele tem me dado bastante dicas, que é Comece pelo Mais Difícil. Ele está aqui do ladinho, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o livro que eu vou falar alguns tópicos para vocês que eu estou usando hoje, que eu estou pegando dele para facilitar o meu andamento no dia a dia. Então, Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy. É muito bom esse livro em inglês, ele tem um nome que ainda é mais legal do que em português, né? Em inglês é With the Frog, que é uma expressão americana para como sapo. Ou seja, tu tem um sapo na tua frente, tu tem que resolver, e o que ele fala? Come o sapo, faz o que tem que ser feito. Então vamos falar um pouquinho sobre produtividade e como criar método para a gente conseguir melhorar a nossa produtividade no dia a dia para sair desse caos. E em cima muito dessas lições aqui que o Brian Tracy traz nesse livro do Comece pelo Mais Difícil. A ideia é simples, tá? Produtividade não é fazer mais, é fazer o que realmente importa. Às vezes a gente se mantém muito ocupado fazendo coisas que são atividades que elas não dão o retorno necessário para o que a gente quer. Produtividade tem a ver com ser assertivo nas escolhas do que produzir, aonde alocar o teu recurso mais precioso, que é o tempo. Eu até coloquei ontem, eu acho que foi, não sei se foi ontem ou se foi sábado, que eu estava lendo o livro e aí uma frase ali me chamou a atenção, que não se tem tempo para fazer todas as coisas, mas se tem tempo para fazer as mais importantes. E quando a gente consegue identificar quais são as mais importantes, o que realmente vai fazer a diferença na nossa produtividade, no impacto do que a gente está construindo, esse é o grande segredo. As pessoas que trabalham muito, que têm muitas coisas para resolver no dia a dia, as pessoas elas têm muitas atividades e que provavelmente elas não vão conseguir fazer todas, né? Quem tem muitas atividades para fazer, tem sempre o que fazer e acaba que não consegue fazer todas as atividades. Mas o que é o mais importante nessa hora? Fazer boas escolhas. Ao fazer boas escolhas, escolher realmente aquelas que impactam na tua produtividade, o que vai te dar mais retorno, é aí que uma pessoa se torna mais produtiva do que a outra. Né? Não é por estar mais ocupado, mas sim ocupado com as coisas certas. A gente vive um tempo que a gente parece estar ocupado o tempo inteiro, mas pouca gente é produtiva. Todo mundo é muito ocupado, mas pouca gente é produtiva de verdade. Né? E nesse mundo acelerado, a agenda sempre vai estar cheia. Sempre vai ter coisa aparecendo para fazer, vai ter sempre coisa que vai te engolir, tu vai ter a sensação de que é muita coisa para fazer e sempre vai aparecer. Esse é o estado natural das coisas atualmente. E o grande erro é confundir movimento com progresso. Né? Muitas vezes a gente pensa que eu vou ficar aqui fazendo e automaticamente eu estou progredindo. Na verdade, às vezes não, eu só estou em movimento, eu só não consigo ficar parado. Sabe quando tu tá ali tu tem o Waze te dá dois caminhos para ir, né? Um é mais longo e o outro é mais curto, só que mais trancado. Muita gente pega o mais longo, que vai chegar no mesmo tempo, vai gastar mais energia muitas vezes, mas não gosta de ficar parado, gosta de estar em movimento. E é importante a gente nessa hora avaliar
que eu tenho que saber que ser produtivo é escolher onde é que eu coloco a minha energia. Eu tenho que olhar para o todo e pensar, eu tenho um recurso finito que é energia e tempo. As duas coisas, elas impactam no meu dia. Às vezes eu tenho mais energia, às vezes eu tenho mais tempo. Só que se eu não aloco esses dois recursos no lugar certo, eu deixo de ser produtivo e passo a ser só uma pessoa sobrecarregada de tarefa. Então usem esses dois elementos que vocês têm, esses dois recursos que eles valem mais do que qualquer coisa, que é tempo e energia. Usem esse recurso no lugar certo. Canalizem esses dois recursos extremamente importantes para aquelas atividades que vão te dar muito retorno, que vão fazer a coisa ser realmente produtiva. E para isso tem que ter organização e tem que ter método, porque com organização e com método, esses elementos eles são muito bem utilizados, né? Não são recursos finitos, mas eu tenho que ter um tipo de organização e eu tenho que ter método. Hoje eu implementei na minha vida um tipo de organização que, se eu não faço ela, eu não consigo entregar muitas das coisas que eu tenho que entregar, seja para os meus clientes, para os projetos que eu decidi fazer. Eu tenho trabalhado muitas coisas no digital e eu quero expandir a minha área digital. Eu só consigo fazer isso se eu tiver muita organização, tiver muito método para fazer as coisas. E a primeira coisa que eu faço, a primeira dica que eu dou para todo mundo é: acordou de manhã, sentou, não sei que hora vocês acordam. Eu, por exemplo, acordo 5 da manhã. Então, eu acordo 5 da manhã, passo meu café, faço minha rotina de saúde e sento para trabalhar. Quando eu sento para trabalhar, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu faço uma lista das tarefas que eu tenho no dia e também eu sinalizo dessas tarefas que eu tenho no dia, eu sinalizo quais são as mais importantes que vão ter maior impacto no retorno que eu vou ter. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui de como fazer isso. Estou dando uma dica pessoal, mas eu vou me basear muito do que eu tenho lido aqui, né, no livro do Brian Tracy, né, para quem está passando aí agora. Eu vou falar alguns dos pilares que ele fala aqui sobre essa questão de como ser mais produtivo, mais assertivo, e eu quero começar falando para vocês aqui. Então, o primeiro lugar que ele fala, que é o nome do livro em inglês, é Como o Sapo Logo Cedo, né? Como o Sapo pela Manhã. Por quê? O sapo representa a tarefa mais difícil e mais importante que tu tem. Muitas vezes ela é a mais chata, né? Porque ela é muito complexa, ela vai te demandar muito tempo, muito esforço e às vezes tu empurra ela para longe. Então, começar pela tarefa mais difícil normalmente te dá aquela sensação de desespero, mas tu foge da procrastinação, porque a gente tem uma tendência a empurrar essa tarefa que é a mais complexa, que é a mais difícil de ser feita, a gente empurra ela por qualquer outro motivo. A gente começa a se cercar de atividades que não vão te levar a lugar nenhum, só para parecer que tu está sobrecarregado de coisas para fazer e não faz aquilo que dá realmente retorno, né? Existe um princípio conhecido como o princípio de Pareto, né? A lei de Pareto. E ele fala que 20% das tuas atividades, elas são responsáveis por 80% do teu sucesso. Olha que legal. Vou repetir. 20% das atividades que vocês fazem são responsáveis por 80% do resultado que vocês têm. E o que acontece às vezes? Quando eu não quero fazer essas coisas, eu acabo pegando 80% de atividades que não têm retorno imediato nenhum, que elas não são atividades que vão me fazer melhorar, mas eu coloco elas ali porque elas são mais confortáveis. Então, no livro do Brian Tracy, ele começa falando que tu tem que pegar essa atividade que é a mais difícil, mas que normalmente é a que mais vai impactar no teu negócio, e fazer ela primeiro. Ela é teu sapo. É o maior sapo, é o sapo que tu tem que engolir. É ele que tu tem que focar. E se você começar o dia enfrentando o que é mais difícil, o resto vai parecer mais leve. Se tu consegue já imediatamente resolver essa questão, que é uma mais difícil, que mais está te fazendo sofrer, aquela que está mais te levando para o caminho da procrastinação, as outras atividades elas vão ser consequências, e elas vão acontecendo ao natural, porque tu vai fazer as outras atividades porque tu sabe que tu fez a mais difícil. E aquilo vai te dar um gás, vai te dar um motivacional que vai fazer com que você performe melhor nas outras atividades. No início isso é desesperador, porque tu não está acostumado a fazer isso. Tu costuma jogar essa atividade para
para a hora do desespero, quando ela tem que ser feita e muitas vezes com urgência. Para quem já leu o livro sobre a tríade do tempo, que eu já falei em alguns outros momentos, tem nas minhas dicas de livro também, eu falo lá que esse tipo de atividade que é importante e que tu não fez ela de maneira organizada, de maneira estratégica, ela se torna algo urgente. Toda atividade urgente, ela se transformou numa atividade urgente porque ela era importante e ela não foi feita quando ela deveria ser feita. Toda atividade importante, ela tem que ser planejada para ser feita. E aí a atividade que dá o maior impacto é ela que tu tem que trazer primeiro, é ela que tu tem que colocar no teu dia como sendo uma prioridade para te ir lá e resolver essa questão de cara, para matar ela logo. E automaticamente depois tu vai te sentir mais fortalecido para fazer as outras atividades. Muita gente gasta energia nas tarefas fáceis e aí acaba chegando sem força nas que realmente importam. Por quê? Porque eu começo a pegar a atividade que é fácil, porque eu quero mostrar que eu estou em movimento, que eu estou fazendo coisas, mas eu estou pegando a minha energia e estou gastando nessas atividades que elas são fáceis, que elas não me dão tanto retorno. Só que quando chega aquela atividade monstruosa, que eu tenho que botar bastante energia nela, eu já queimei minha energia. E é importante que vocês saibam quais são os momentos que vocês têm mais energia no dia. Eu, por exemplo, eu tenho muita energia ao acordar. Eu acordo 5 horas da manhã, estou com o cérebro oxigenado, ele está descansado e eu começo a fazer as minhas atividades de produção, principalmente produzir um e-book, um conteúdo, um curso novo. Esse horário eu funciono muito bem. Tem pessoas que não funcionam muito bem nesse horário, mas é importante nessa hora você saber qual é o teu horário que tu funciona muito bem. E nesse pico de energia, quando ela está lá em cima, que tu está com todo o gás, que tu está assim, extremamente motivado, é ali que tu tem que pegar esse sapo. É ali que tu tem que pegar a atividade mais difícil e destrinchar ela e realmente fazer ela acontecer. E clareza é poder, né? Clareza é poder. Se você começa o dia sabendo o que é o mais importante, qual é a tua prioridade, vai ser muito mais fácil tu organizar o teu dia. Por isso a minha dica é essa. Começa fazendo um inventário das atividades que tu tem que fazer e classificando dentre elas quais são realmente as prioridades, aquelas que vão impactar no teu dia. O Brian Tracy, ele fala que cada minuto de planejamento economiza 10 minutos de execução. Olha que bacana. E faz todo sentido, né? Aqui ele está falando 1 minuto para 10. Mas eu aprendi que se tu investe 80% do teu tempo no planejamento, 20% é a execução. A execução fica mais fácil quando eu paro, penso. É aquela, não sei se vocês já ouviram aquela parábola dos 2 lenhadores, que eles tinham, era uma competição que eles tinham uma faixa de floresta que eles tinham que derrubar as árvores. E eles tinham 6 horas para derrubar todas aquelas árvores. Um dos lenhadores, quando tocou o cronômetro, ele saiu derrubando as árvores. O outro lenhador, ele sentou e ele ficou afiando o machado. O outro, quando estava lá por cerca de 3 horas, ele parou porque ele estava cansado. O lenhador, ele só levantou depois de 4 horas e em meia hora ele tinha derrubado tudo lá. Por quê? Porque ele tinha feito o planejamento, ele tinha afiado o machado, né? A gente faz uma brincadeira que é o momento de afiar o machado, é o momento de fazer o planejamento. Organização não é perda de tempo, é multiplicador de tempo. Quanto mais eu me organizo, mais eu multiplico o meu tempo. Quando eu organizo a minha agenda, quando eu organizo as minhas tarefas, eu escolho o que eu vou fazer. E hoje é segunda-feira. Hoje é dia de olhar para a semana e organizar a sua agenda, organizar as suas coisas, organizar o seu método, como que você vai enfrentar essa semana. O final de ano está aí. Por que hoje eu escolhi essa tarefa? Porque nós estamos às portas de novembro. Nós estamos entrando naquele período que é novembro e dezembro, que para os salões ele é desesperador em termos de caos, em termos de movimento. E ao mesmo tempo ele é maravilhoso, porque é quando os salões eles realmente têm uma entrada muito grande de um volume de recurso. É muito cliente para atender, é aquela aceleração de final de ano que é maravilhosa. Todo mundo tem que aproveitar esse período para ganhar mais. Só que se você não se organizar, você vai deixar dinheiro na mesa.
dinheiro circulando e você não vai pegar por falta de organização, método, planejamento. E não vai conseguir aproveitar tudo que vai passar pela tua frente. Então vamos lá. De novo, organização não é perda de tempo, é multiplicador de tempo. Se organiza e multiplica o teu tempo. Investe em organização para ter certeza que essa semana que está começando hoje vai ser uma semana maravilhosa e que tu vai colher excelentes frutos. Trabalhe com listas, mas pense em impacto, tá? O que é importante lembrar aqui? Não adianta listar 30 tarefas, um monte de coisa, fazer uma lista absurda e às vezes não saber nem por onde começar e nem entender por que essas tarefas estão listadas ali. Então vai lá, lista 5 e executa com intenção. Vai com toda a força. Lista aquelas tarefas todas, seleciona algumas que são as de maior impacto, lembra? 20% das tuas tarefas, elas são responsáveis por 80% do teu resultado. Então, lista as tuas tarefas e marca mais ou menos lá umas 5 tarefas, que são aquelas que tu vai botar bastante energia, fazer com organização, bom planejamento e vai executar recuperando muito de tempo perdido, de coisas que tu vai perdendo ao longo do dia porque tu não te organizou para fazer. Santo Agostinho tinha uma frase que era: se você quiser que alguma coisa seja feita, dê para alguém muito ocupado. Por quê? Porque o desocupado nunca tem tempo. Qual é o problema do desocupado? Ele tem muita vontade, mas ele não tem método e não tem organização. E ele não consegue fazer muitas coisas. Uma pessoa muito ocupada, ela sempre se organiza e ela consegue fazer mais coisas. Todos vocês devem conhecer uma pessoa que é aquela que vocês olham e dizem assim, ó, eu não sei como é que essa pessoa consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E por que ela consegue? Porque ela tem método, ela tem organização. Então, para esse tipo de pessoa que tem método, tem organização, trabalha com lista de tarefas, sabe o que é prioridade, encaixar uma tarefa a mais no dia dela não é uma missão suicida. Ela já sabe como fazer isso. Ela encaixa no método. Ela sabe como colocar, ela projeta, ela alinha, ela organiza e ela sempre tem tempo para fazer as coisas. Lembre de novo, o desorganizado nunca tem tempo e não tem a ver com tempo, tem a ver com organização. Se você se organiza e faz boas escolhas, você vai ter tempo. Não há tempo para fazer todas as coisas, mas há tempo para fazer as coisas mais importantes. Aquelas que vão impactar no teu negócio e que vão fazer toda a diferença para você chegar no resultado que está procurando. Uma boa lista tem que responder o seguinte, tá? Qual dessas tarefas me aproxima mais do meu objetivo? Eu posso fazer uma lista de todas as atividades que eu tenho para fazer e automaticamente eu vou vou selecionar nesta lista quais são as tarefas que me aproximam mais do meu objetivo, aquelas que mais impactam no meu negócio. Ah, Leandro, mas eu tenho atividades que não tem a ver com o meu negócio, eu sou obrigado a fazer. Eu também tenho. Tem dia que eu tenho que buscar o meu filho na escola. E essa atividade ela está lançada no meu calendário. Eu organizo o restante das minhas coisas para não impactar nessa busca que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá buscar o meu filho. Mas eu consigo colocar em outros horários as atividades que eu tenho para entregar. Com muita organização. Agora, isso não é um fato que vai transformar a minha rotina em algo que eu não possa fazer. Eu só vou alocar o meu recurso de tempo, de energia, de esforço. É isso que muda quando eu decido que eu vou fazer uma atividade ou senão eu vou dar aquela clássica desculpa do não tenho tempo. Não tem a ver com tempo, tem a ver com organização e com método. Então faça uma boa lista, vão aparecer muitas atividades, mas seja coerente para selecionar quais dessas atividades impactam mais no meu negócio. Mais uma vez, reforçando, 20% das atividades de vocês são responsáveis por 80% do resultado do que vocês estão procurando. Então faça uma boa lista e saiba selecionar o que é mais importante dentro dessa lista. Depois vem aquela palavrinha tão famosa que tanto machuca as pessoas e que derruba a maioria, né? 90% das pessoas caem em algo chamado disciplina. E disciplina, ela tem que ter um critério muito claro. Disciplina de começar e de terminar.
Eu tenho que ser disciplinado para fazer a minha tarefa e para completar a minha tarefa. Para quem não viu ainda, o de 30 em 30, né? Vai ter essas lives que eu vou fazer todos os dias, né, da semana, de segunda a sexta. Todos os dias vão ter live do de 30 em 30. Vão ser 30 minutos que eu vou falar sobre reflexões que acontecem no dia a dia. Por que eu fiz esse projeto? Por que eu iniciei? Ele começou quinta-feira, então quem não viu pode olhar na quinta e na sexta-feira, tá no meu feed, tá ali, tá no YouTube também, eu tô colocando no YouTube, tem no Spotify. Vai sair para dar uma caminhada, uma corrida, tem no Spotify do Leandro lá também. Essa atividade vocês podem escutar. Por que eu fiz essa atividade? Por que eu fiz esse compromisso aqui comigo, esse novo conteúdo? Justamente por isso, para ter método e disciplina. Todos os dias eu tenho um compromisso aberto com o meu público, com a minha audiência, de que eu vou estar 30 minutos. Qual é a hora, Leandro? Não faço ideia. Qual vai ser o tema? Também não. Ele vai acontecer durante a semana. Mas é um compromisso, é mais uma atividade que eu coloquei no dia a dia que eu tenho. E quem me conhece sabe que eu já faço muitas coisas. Mas quando a gente quer, a gente organiza e a gente consegue fazer. A produtividade, ela não depende de motivação. Ela depende de compromisso. Eu fiquei muito motivado em começar esse projeto, mas eu preciso continuar ele. E aí não é a motivação que vai fazer isso, é o compromisso que eu tenho, a disciplina que eu vou exercer para fazer todos os dias. E é isso que vocês têm que pensar nessa hora. Como é que eu consigo ser mais disciplinado e que eu não dependa da motivação para chegar no resultado? E quando eu dependo muito da motivação, eu posso largar as coisas pelo caminho. Eu tenho que ter muito compromisso com o que eu quero, a visão de futuro, que isso que eu vou fazer aqui vai dar resultado. Essas lives eu não tenho muito preocupação em que tenham 50, 60 pessoas aqui. Às vezes tem 2, semana passada tinha 12, 15. Vai variar muito disso, porque às vezes as pessoas podem ou não podem. Mas quando a pessoa quiser, se eu gosto de ouvir o Leandro, ele está num horário que eu não posso, tá ali, vai estar lá no meu feed, vocês vão poder olhar e pegar alguma coisa. Eu espero que ajude vocês. Esse é o grande compromisso do que eu estou fazendo aqui. Fazer uma boa troca que ajude vocês e facilite com que vocês sejam mais produtivos e fiquem mais próximos dos sonhos de vocês. Então vamos lembrar que a produtividade ela não pode depender da motivação. A produtividade ela depende do compromisso de vocês de todo dia fazer a mesma coisa, né? Aquela palavrinha odiosa para muitas pessoas que é a disciplina. Disciplina tem a ver com compromisso. Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Até porque quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Muito simples. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E como diz a Malu Perini, você não é uma criança mimada que faz o que quer, você é um adulto responsável que faz o que tem que ser feito. Treine a sua mente, né? Tem que treinar a tua mente para que ela possa concluir tudo aquilo que ela começa. Vocês têm que desenvolver uma habilidade no cérebro de vocês que é: não vou deixar nada pelo caminho, vou começar as tarefas e vou terminar as tarefas. Por que a gente não termina as tarefas muitas vezes? Porque a gente gosta de dar uma procrastinada e puxa uma outra tarefa mais fácil. Porque aquela tarefa é, como o Brian Tracy fala, ele é o sapo. E eu não quero me envolver com o sapo, porque o sapo é difícil. Engolir o sapo é difícil. Porque a tua tarefa é mais difícil. Mas é ela que vai te dar resultado. E aí tu vai depender de quê? Treinar a tua mente para começar e terminar a tarefa. Terminar algo dá ao cérebro a sensação de vitória. Ele alimenta um hábito positivo. Quando eu termino uma tarefa, eu dou uma injeção de dopamina no meu cérebro dizendo: olha como eu sou capaz de fazer essa tarefa. E aí eu entro mais fortalecido numa outra tarefa. Prefiro que vocês isolem pequenas tarefas e vocês consigam concluir essas tarefas, porque com elas vocês vão chegar num objetivo macro. O cérebro de vocês vai entender que eu sou capaz, eu posso fazer outras tarefas. Me dá mais tarefas que eu consigo. Isso é da nossa biologia, né? Isso tá intrínseco na gente. Então procure quebrar esse teu grande objetivo em pequenas tarefas e execute as tarefas começando e, acima de tudo, terminando. Mais importante do que começar uma tarefa é concluir uma tarefa. Não adianta ter um monte de iniciativa, mas não ter a famosa acabativa. Eu tenho que concluir aquilo que eu me propus. Ah, Leandro, mas é difícil porque eu me distraio, eu tenho isso, tenho aquilo, toca o telefone, faz não sei o que,
Elimine as distrações de forma consciente. Se eu sei que o meu telefone me atrapalha, o que eu faço? Eu deixo ele longe. Né? Eu vou lá e largo ele lá. Quando eu sento 5 horas da manhã aqui para trabalhar, o que eu faço? Eu deixo o telefone lá na sala. Eu tô aqui no meu escritório, eu nem pego o telefone. Eu deixo lá na sala. Às vezes me dá aquela tentação de levantar. Não. Deixa lá. Não vou nem olhar para ele. Eu vou concentrar no que eu tô aqui. Então, elimine, né, as distrações que vocês têm. Por quê? Porque a atenção é o novo ouro. Hoje, a coisa mais cara do mercado, a moeda mais importante que tem é foco. É a concentração que você tem naquilo que você se propõe a fazer. Isso é maravilhoso. Eu já falei no início da live que tem 2 ativos que nós temos que eles são inegociáveis porque eles não têm volta, né? A tua energia diária, tu não consegue repor, tu tem que saber dosar ela. E segunda coisa é o tempo. O tempo, se eu perco, não tem retorno. Dinheiro eu posso perder e posso recuperar, mas eu não consigo recuperar tempo. Então esses 2 ativos eu tenho que trabalhar o dia inteiro sabendo onde é que eu vou alocar eles, onde é que eu vou manter o meu ativo mais precioso, tempo, aliado com o segundo ativo mais precioso, que é a minha energia. Aonde eu vou colocar a minha energia? Vou perder a minha energia com uma atividade que não me dá retorno? Não vou. Então eu vou manter o meu foco e eu vou fugir das distrações. Se o telefone é uma delas, deixe o telefone muito longe, que você não possa pegar o telefone, até você treinar o seu cérebro para ele estar do teu lado, tu não dá bola para ele. Outra coisa importante é lembrar que cada interrupção custa minutos de foco. Minutos. Hoje tem um dado da PNL, da Programação Neurolinguística, que ele fala que quando o teu telefone, ele estando perto de ti e ele só acende a tela, tu nem sabe o que é, sabe? Ele liga a tela, ele dá apareceu o brilho da tela e tu sabe que existe alguma notificação nele, tu demora cerca de 7 minutos para conseguir retornar o mesmo fluxo neural que tu estava na atividade. Ou seja, tu demora quase 7 minutos para conseguir chegar na plenitude do teu cérebro na atividade que tu estava fazendo. Olha como isso quebra. Então eu tenho que me cercar de cuidados para que eu não perca a minha atenção, o meu foco, porque senão eu vou jogar fora os 2 recursos mais preciosos que eu tenho, que é o quê? Energia e tempo. Fuja das distrações, treine o seu cérebro para isso. Crie janelas de concentração, né? Leandro, eu não posso abandonar meu telefone, eu não posso deixar o mundo desligado. Então crie janelas de concentração. Por exemplo, 45 minutos focado, 10 minutos de pausa. E isso é treino. Daqui a pouco tu aumenta, daqui a pouco tu consegue aumentar. Mas se você se propuser assim, ó, beleza, eu não vou olhar meu telefone, eu vou ficar 45 minutos focado nisso que eu tenho para fazer. Depois eu vou fazer uma pausa, 10 minutos. Melhor coisa do mundo ainda é esses 10 minutos de pausa, tu alongar, tu levantar, tu dar uma caminhada, tomar uma água, fazer esse tipo de coisa, né? Porque aí entra a parte da saúde, que em algum momento a gente vai falar aqui, não vai ser hoje, mas aquela coisa, né? Água, exercício, bom sono, boa alimentação. Mas 45 minutos focado, 10 minutos de intervalo, eu já ganho em produtividade porque o meu cérebro vai entrar num estado de flow de performance de 45 minutos, que é maravilhoso. Eu vou botar ele na máxima potência funcionando ali. Talvez eu não seja tão produtivo nos primeiros dias que eu faça isso, mas eu sei que com o tempo eu vou conseguir ser muito mais. O que eu tenho que fazer é começar. Se eu não começo, não tem como. E se eu começo, eu tenho que terminar. Eu tenho que ir até o fim a minha atividade que eu estou propondo. Bom, pessoal, a gente está indo aqui para algumas aplicações práticas antes do fechamento. Em primeiro lugar, tá, que eu vou passar para vocês como dica. Planeje o seu dia antes de dormir, não de manhã. O que é isso? Antes de deitar ou na hora que eu deitei ali na cama, eu vou fazer um planejamento. O ideal, quando tu tá na tua cama, que tu tá naquele estado já de que eu quero desembarcar do dia, né, eu quero descansar, o ideal é tu não pegar o telefone para isso. A gente sabe o quanto as telas atrapalham um sono de qualidade. O ideal é que eu não trabalhe mais no telefone pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu sei que hoje é muito difícil, mas esse é o ideal. Então eu tenho que fazer essa minha lista, né? Eu vou planejar o meu dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Primeiro lugar, então eu já começo planejando o meu dia seguinte. Que roupa eu vou usar, que hora eu vou sair, onde é que eu tenho que passar, qual é o sentido que fica melhor no meu dia, qual a atividade quais atividades que eu tenho para fazer.
E aí, quando eu começo a separar as tarefas, eu vou separar elas por energia. O que exige mais raciocínio e o que é mais operacional? O que eu dependo mais de estar muito concentrado, de eu ter que estar com o meu cérebro mais oxigenado, mais ligado no que eu estou fazendo? E o que eu posso fazer de forma operacional que não vai atrapalhar esse meu processo? Eu separo isso. E eu começo sempre pelo que eu mais evito. Eu tenho certeza que muitos de vocês caem na malha da procrastinação e vão evitando aquelas atividades que são extremamente importantes. Geralmente é o que mais muda o teu resultado. Aquilo que tu mais empurra, aquilo que tu deixa para mais longe, que tu deixa para depois, provavelmente é o que mais vai impactar no teu resultado. E é por ali que você tem que começar, não deixar ela por último, porque ela vai depender de muito mais energia. Comece sempre pelo que você mais evita, né? Lembra? Comece pelo mais difícil. Coma o sapo pela manhã. Pega o mais difícil, resolve, e aí o teu cérebro vai dizer: eu sou capaz de fazer tudo nesse dia, porque eu já comecei pelo mais difícil. E lembre, né? Produtividade não é sobre controlar o tempo, é sobre controlar a atenção. A minha atenção controla o tempo. Se eu coloco a minha atenção no lugar certo, se eu coloco a minha energia, o meu tempo no lugar certo, eu vou com certeza ser muito mais produtivo. Eu não vou só estar em movimento, eu vou ser realmente produtivo. A gente vive correndo atrás de tempo, pessoal, mas o tempo é o mesmo para todo mundo. O que muda nisso tudo, né? É o método, porque vocês vão olhar pessoas que fazem muitas coisas e pessoas que fazem poucas coisas. O que muda não é o tempo é o mesmo. O dia de cada um tem 24 horas. O que muda? Método. E se você aprende a começar pelo mais difícil, o resto do dia vai te agradecer. Porque se você fez a tarefa mais difícil, as outras você vai conseguir fazer ao natural. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse tema de hoje, né? Porque é uma segunda-feira, é dia de olhar para frente e pensar que maneira a gente pode ser mais produtivo, de que maneira a gente pode ser muito mais eficaz no que a gente está fazendo. E para reforçar e concluir, lembre-se, não tem a ver com tempo, tem a ver com boas escolhas, foco, atenção e uso correto da tua energia alinhado ao tempo. Com isso, com certeza você vai aprender a construir o teu método e entender como é que você funciona melhor. E automaticamente vai ser mais produtivo. Quem passou aí ou quem está entrando no final, a live vai ficar aqui no meu perfil no Instagram. Em seguida agora ela já entra ali. A hora que vocês quiserem, vocês podem olhar, voltar, analisar, escrever. Eu assisto várias vezes os podcasts que eu gosto. E falando em podcast, quem quiser vai estar no Spotify também, vai dar uma corrida, vai dar uma caminhada, vai se deslocar para o trabalho, entra no Spotify, Leandro Vargas, vai estar lá também, em seguida eu já subo lá para vocês. E no meu canal no YouTube, que é o Leandro Vargas, também vai estar lá. Podem contar comigo nessa ajuda aí. E de 30 em 30, um passo de cada vez, a gente se torna mais produtivo, mais leve e dono da sua rotina. Amanhã tem mais, não sei que hora, não sei qual é o tema, né? Porque o de 30 em 30 é assim, ele vai sendo construído durante a semana, mas a gente se vê por aqui. Até amanhã!